Olá, meu caro aluno. Seja bem-vindo à nossa teleaula de hoje. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nós vamos tratar durante 4 teleaulas sobre a gestão de custos. Já está aparecendo no quadro aqui para vocês a primeira teleaula. Meu nome é aqui Valdeci Araújo e nós vamos iniciar a nossa teleaula entendendo um pouco sobre a evolução de custos, né? Vocês vão perceber que muitas informações que serão apresentadas nessas 4 teleaulas têm uma relação direta com o que foi apresentado também nas teleaulas de contabilidade de custos industriais. Aí o professor Aguinaldo e o professor Luiz, eles falaram com vocês sobre vários temas, até a parte da contabilização da contabilidade industrial. Então, muitas informações que nós veremos durante essas teleaulas, como algumas terminologias que foram utilizadas. Para vocês terem uma ideia, quando a gente estiver falando sobre a margem de contribuição, quando a gente estiver falando de ponto de equilíbrio, em dado momento a gente vai utilizar algumas terminologias. Vocês viram informações como o que vem a ser um gasto, o que vem a ser um custo, uma despesa, o que vem a ser uma perda, um investimento, desembolso, isso tudo na contabilização. Isso foi dando toda uma base para que vocês entrassem lá em custo direto, indireto, fixo e variável também, para entender a contabilização. Em gestão de custos, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar resgatar essas informações para que uma gestão adequada dessas informações, ela seja feita dentro da empresa. Lembrando que você já tem lá no ambiente do aluno o fórum que vai tratar sobre a importância dessa gestão de custo para as organizações, para as empresas. Lembrando que esse custo, ele não só acontece nas empresas que trabalham com o ramo industrial. Isso pode acontecer também em uma empresa prestadora de serviço, numa empresa comercial, todas elas têm o seu custo. E a gestão adequada desse custo aí vai dar uma segurança para que realmente essa empresa ela possa ter uma continuidade no mercado de trabalho. Mas tudo bem, vamos dar uma olhada qual vai ser o nosso objetivo durante essas 4 teleaulas. Vou mostrar no quadro para vocês. Já está aparecendo ali nosso objetivo geral. Então vamos lá. Durante as nossas 4 teleaulas, o nosso objetivo aqui é tratar sobre a evolução do custo. Vamos entender qual foi realmente o marco inicial da necessidade da contabilidade de custos dentro das empresas para que depois realmente a gente possa trabalhar com a gestão dessas informações. Vamos verificar a margem de contribuição, também uma fórmula bem interessante para a gente fazer o cálculo dessa margem de contribuição. E aí nós vamos falar da margem de contribuição total e também da margem de contribuição unitária. Vamos ver o ponto de equilíbrio, que ele é dividido em 3, né? Nós temos o ponto de equilíbrio contábil, o econômico e também o financeiro. Ainda, nós vamos falar da relação do custo, volume e lucro. E aí, nesse caso aqui, nós teremos também a chance de falar da margem de segurança, equivalente de produção. Vamos ver alguns sistemas de acumulação de custos. Eu sei que vocês já viram alguns com os professores, se não me engano foi o direto e indireto. Nós vamos falar do RKW, vamos conhecer um pouquinho mais do ABC e falar do custeio meta. E para fechar a nossa última teleaula, nós vamos trabalhar critérios de rateio. Como funciona? Quando a gente for realmente para critérios de rateio, que seria aquela parte mais prática da nossa teleaula, é claro que a prática ela vai acontecer durante todas as aulas, mas vocês vão perceber que o nosso cálculo é um cálculo bem simples. Uma calculadora básica aí, você consegue fazer o que a gente vai precisar resolver em cada uma das teleaulas. Lá, no momento em que a gente for trabalhar o critério de rateio, também nós veremos alguns percentuais, também conta muito básica para vocês fazerem, fazer com uma calculadora simples. E aí sim, nós vamos utilizar as terminologias que foram aprendidas com os professores nas primeiras teleaulas que vocês tiveram. E aí nós vamos relembrar alguma dessas informações. Mas num parâmetro geral, eu sei que eles já fizeram um feedback do que foi tratado
só para vocês entenderem o que a gente vai realmente colocar em prática. As terminologias que foram gasto, que é aquele sacrifício financeiro, eu sei que eles separaram também esses gastos para a nossa gestão de custos, para você saber que quando eu terei que trabalhar uma gestão lá no setor de produção, lá eu vou ter as informações de custos. E quando eu estiver trabalhando essa gestão de informação lá no setor administrativo, nós vamos falar de despesas que acontecem nesse setor. Para saber também, quando a empresa ela tem valores e ela quer fazer a compra de um equipamento, por exemplo, a terminologia que nós vamos utilizar seria o investimento, que é aquele gasto que ele tem um benefício que acontece futuramente. No momento em que eu compro o equipamento, nós teremos o quê? Nós teremos custos com esse gasto. Se esse equipamento ele for comprado lá para o setor de produção, aí nós vamos ter custo com o pagamento desse equipamento. Mas em breve isso acaba e daí a empresa realmente começa a ter o lucro com a utilização dessa máquina. Além dessas informações, em alguns momentos também a empresa ela pode ter alguns gastos que fogem à vontade, é involuntária a vontade da empresa. E nós vamos considerar isso como uma perda. Que quando a gente estiver falando sobre essa gestão de custos, e também a gente não vai diferenciar a empresa, a gestão de custos ela pode acontecer em qualquer um tipo de empresa. Vocês podem perceber que essa gestão de custos ela pode acontecer numa empresa do agronegócio, por exemplo. E lá fica muito claro quando acontece uma geada, um incêndio, e aí é um gasto que é involuntário à vontade do produtor, do dono da empresa. Aí nós teremos uma perda. Isso também envolve muito a relação dessa gestão de gastos da empresa. Além disso, quando a gente estiver tratando o critério de rateio ele pode ter o critério voltado para os gastos que a empresa tem relacionados aos quilowatts-horas, por exemplo. Eu verifico que a empresa ela tem um gasto muito alto com energia elétrica e eu tenho que determinar um rateio, porque nós vamos falar dos custos indiretos. Lembra quando o professor deu aquela definição de custo direto e custo indireto? Custo direto é aquele gasto que a empresa consegue verificar com uma facilidade muito grande. Eu tenho um funcionário que ele trabalha diretamente numa máquina, fabricando somente um produto. Todo o gasto que eu tenho com relação àquele produto, eu vou entender como um custo. E aí, como eu não tenho que utilizar nenhum critério de rateio, é muito fácil para eu verificar o salário desse funcionário, os encargos também sobre esse salário, eu vou dizer que esse custo é um custo direto. Eu consigo localizar com uma certa facilidade ao meu produto. Porém, em algumas situações, essa empresa ela pode fabricar dois produtos, o produto A e o produto B. Nesse caso, a mão de obra desse funcionário, eu vou ter que fazer uma divisão para esses dois produtos. Mas eu vou ter que utilizar um critério de rateio, não simplesmente colocar 50% para cada produto, a não ser que realmente o tempo de fabricação de cada um seja nessa proporção de 50% e o gasto também de matéria-prima seja 50%. Aí sim, o meu critério de rateio seria dividir em duas partes. Mas não é isso que acontece. Geralmente, quando está sendo fabricado, eu tenho um produto A que ele tem uma certa diferença do produto B. De repente, ele pode demorar um tempo maior para ficar em cada um dos departamentos e, por isso, ele vai acumular uma quantidade de gastos diferente do produto B. Aí eu vou ter que utilizar o quê? Um critério de rateio. Mas, professor, qual vai ser o melhor critério de rateio para ser utilizado em determinada empresa? Aí é que nós vamos começar a conversar sobre utilizar um critério de rateio voltado para os custos diretos, por exemplo, um critério de rateio utilizando a área de construção, quando a gente estiver falando de departamentos, e dentro dessa nossa conversa também é interessante que a gente resgate informações como a departamentalização. Vocês viram uma introdução e nós vamos tratar a departamentalização com mais detalhes. A empresa ela quer fazer ampliação, quer fazer a criação de um novo departamento, ou a empresa quer entrar em descontinuidade com determinado departamento. E aí ela vai ter que fazer uma gestão adequada dos custos para saber qual departamento realmente a empresa ela tem um gasto maior.
E aí, com relação a essas informações, é que ela vai tomar uma decisão da descontinuidade daquele departamento que realmente é o que a empresa realmente tem que deixar de existir, porque ele tem um gasto muito alto, porque ele tem um consumo muito alto. E com base em quê? Com base em relatórios. Relatórios que são apresentados pelos vários departamentos da empresa, inclusive os relatórios que vêm da contabilidade. O gestor de custo, e hoje nós temos não só aquele contador que fica sentado atrás da sua mesa, ali na sua cadeira, tranquilo, é aquele profissional que vai a campo. Em loco, ele vai verificar várias situações. Porque, querendo ou não, esse contador, ele participa ativamente das tomadas de decisões dentro de uma empresa. E, para isso, é interessante que ele tenha um bom relacionamento com todos os departamentos. É por isso que essas terminologias, elas são colocadas, porque quando ele recebe essas informações, é interessante que ele saiba os gastos que estão acontecendo com o investimento, quais são os gastos que estão relacionados aos desperdícios que acontecem dentro de uma indústria, por exemplo. Só para relembrar, desperdícios são aqueles pequenos gastos que acontecem e a empresa, ela teria um gasto maior ainda para controlar esse desperdício. O que ela faz? Ela vai tentar fazer uma redução dessas informações. Um exemplo, vamos pensar numa indústria que trabalha com o corte de camisas, por exemplo. Então, ela vai ter um molde todo certinho e quando ela faz o corte, tem aqueles cantinhos, né, aqueles pequenos gastos que a empresa tem. Não chega a ser uma perda, porque a perda é involuntária. E também não chega a ser um custo, porque é um gasto muito pequeno. Então, a gente faz o quê? A gente determina essa informação como um desperdício. Então, tudo isso são informações extremamente relevantes para o gestor, para que ele possa realmente tomar uma decisão sobre qual produto é interessante para a empresa, para que ela continue realmente fazendo essa produção. E para isso é necessário que esse profissional da gestão, ele conheça cada uma das informações. É claro que a nossa aula ela é toda voltada para a gestão de custos. Quem vai fazer essa gestão de custo? Seria o gestor, com base em informações que vêm da contabilidade, porque o contador também, ele passa nesse momento a ser aquele contador que também vai trabalhar com o momento da gestão. E para isso, ele tem que estar consciente e também ciente de várias informações. Qual é o ponto de equilíbrio da empresa? Em qual momento a empresa ela chega naquele ponto em que a produção é o suficiente para pagar todos os seus custos fixos e também todos os seus custos variáveis, todas as despesas fixas e despesas variáveis, e a partir desse momento a empresa passa a ter o seu lucro. Então aí nós temos o ponto de equilíbrio, aquele ponto zero, que nós vamos ver durante as nossas teleaulas, mostrando isso aí através de gráficos para vocês, e vamos também simular algumas situações que acontecem dentro das empresas. Tudo bem? Então, para a gente ter um panorama geral do que vai acontecer, e cada vez que a gente tiver que tratar de uma terminologia, a gente vai tentar relembrar aqui alguns conceitos. Tudo bem? Então vamos ao quadro, já para a gente introduzir um pouco mais a informação sobre o que vem a ser essa gestão e como ela acontece. Vamos lá para a gente dar uma olhada. Então, nós temos aqui, para tratar como objetivo aqui, esse ponto, que é o ponto interessante, que é para falar sobre a evolução dos custos. E também apresentar aqui o cálculo da margem de contribuição e a sua relação com o lucro da empresa. É claro que o lucro aqui é aquele fator muito interessante para o dono da empresa, ele tem um foco, né? O foco é voltado realmente para o lucro, mas esse lucro não vai acontecer se não tiver uma boa gestão. Então vamos lá, olha. Conhecer os custos e também as suas atividades é uma condição básica aqui para tocar qualquer empresa. Esse tocar aqui tem uma relação direta com a gestão. Gerir o quê? Gerir os custos de uma empresa. Seja ela uma empresa comercial, uma empresa industrial, ou então uma empresa que faz a prestação de serviço. Independente do que a gente entende como porte da empresa, se é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte. Principalmente, a gente vai falar aqui dos dias atuais, em que o ambiente ele se altera constantemente. Então é interessante que a gente já consiga entender que
O cenário econômico, ele muda todo dia, né? O pessoal, a gente acorda e hoje a gente tem uma nova informação e que essa informação, ela vai refletir em muito o que acontece dentro da empresa. De repente é uma informação de uma alta na taxa de juros, ou é uma redução do IPI, ou são informações que a empresa vai ter que trabalhar muito bem a sua gestão, porque a partir daquele momento ela vai ter uma possibilidade de aumentar as suas vendas, ou então ela vai ter que recuar um pouco, pensar em fazer uma produção menor, porque a partir daquele momento em que o dólar aumentou muito, por exemplo, e aquela matéria-prima que a empresa compra, e essa matéria-prima ela é comprada em dólar, por exemplo, ela vai ter que diminuir um pouquinho, verificar como é que está o seu estoque e, a partir daí, as tomadas de decisões, porque ele vai ter que vender essa mercadoria para alguns compromissos que já foram previamente agendados. Então, essa informação é de suma importância, é uma mudança no cenário econômico. Isso interfere na relação da empresa. Mas como acontece essa evolução da contabilidade? Vamos dar uma olhada no quadro e a gente vai detalhar para vocês. É claro que para cada disciplina que vocês já viram desde o início lá do seu primeiro semestre, os professores eles trazem informações sobre a evolução da contabilidade. Então aqui, ó, os custos, eles provêm de uma ramificação aqui da ciência contábil, que é a contabilidade de custos. A origem da contabilidade, nós vamos colocar aqui de um modo direto, segundo informações da arqueologia, 8.000 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia. Nós temos também, quando a gente fala do Egito, né, vocês viram lá em contabilidade geral, quando fala da informação da moeda. Então, todas essas informações, elas são muito antigas. Mas o que acontecia naquela ocasião? Quando a gente fala sobre essas várias ações que aconteceram, achados arqueológicos, que informam que realmente há muito tempo já havia um controle desses gastos, ou seja, já havia uma gestão adequada dos custos, só que um pouco diferente. Quando a gente fala sobre esses achados arqueológicos e também essa evolução que acontece na contabilidade, porque nós temos que identificar a que ponto, em qual momento, os custos realmente eles despertaram o interesse tanto do produtor, tanto do comerciante, tanto naquele dono da fábrica. Nós vamos ver a Revolução Industrial daqui a pouquinho. Quando isso acontece? Vamos fechar o nosso slide só para a gente entender o nosso raciocínio aqui. Ele vai falar que a necessidade de controle de bens e criações e agricultura aqui pelo homem. Porque o que acontecia realmente nessa época? Nessa época, lá naqueles grandes mercados, né, o produtor e o criador, eles se encontravam e eles faziam o quê? Uma troca. Vocês vão entender isso como uma permuta, né? Ele vai levar um animal e trocava por cereais, por exemplo. Então, havia uma troca. Como a contabilidade ela entrava nesse momento? Havia-se uma necessidade de entender o quanto valia cada um desses produtos para que essa troca realmente ela fosse feita de uma forma adequada. Então, toda a necessidade, todo o pensamento agora era voltado para a parte financeira da contabilidade. Não havia necessidade de fazer o controle dessas informações, simplesmente entender o valor de cada um dos objetos que eram feito a permuta naqueles grandes mercados. E aí, em determinado momento, acontece necessidade. Como tudo nossa vida, a cada momento em que existe uma necessidade, há uma mudança. A matemática, por exemplo, ela também, a partir de necessidades, a matemática também ela vai tendo evoluções. Assim como a contabilidade também. Tem que ter uma convergência com as informações da contabilidade industrial, a contabilidade internacional. O que acontece? Isso é uma necessidade para que realmente as demonstrações que são verificadas aqui, são verificadas em outros países, elas possam ter parâmetros que são similares. É claro que cada país vai ter, no caso do Brasil, tem o seu CPC, tem informações que são internas de cada país, mas a contabilidade em si, existe uma convergência dessas informações. E quando isso acontece? Quando há uma necessidade. E quando aconteceu a necessidade de um controle melhor dos custos? Vamos dar uma olhada no próximo slide aqui para a gente entender essa informação. Então aqui, olha, de modo primitivo aqui, o controle daquelas fichas de barros, que a gente falou aqui sobre aqueles achados arqueológicos, existiam marcações nessas fichas de barro. Então, olha,
A evolução, a partir da Revolução Industrial, lá no século XVIII, as empresas, elas identificaram aqui a necessidade de informações mais específicas, além daquelas informações financeiras. Então, para a gente entender toda essa introdução que o professor está fazendo aqui, a respeito dessa necessidade de contabilidade, para você saber que existia aquela permuta, aquela necessidade financeira, quando a gente tem a Revolução Industrial, século XVIII, é aquele boom, ou seja, várias indústrias, e naquele momento há uma necessidade de conhecer as informações, maiores informações além das financeiras. Era necessário saber quanto custava aquele produto acabado. Porque até então não se tinha essa noção. A matéria-prima ela entrava lá no momento do início da produção e lá no final tinha um produto acabado. Mas quais eram os gastos que aconteceram durante todo esse processo? Claro que vocês já entendem que eu já tive um gasto com a matéria-prima. Durante esse processo, eu tive gasto com energia elétrica, tive gasto com a mão de obra do funcionário, eu tive gasto com a manutenção dessas máquinas e vários outros itens também que vocês conseguem entender como custos diretos e custos indiretos que aconteceram durante esse processo. Aí sim, a contabilidade ela entra para trazer informações mais adequadas para esse produto que acabou. Tem uma cadeira de ferro que ficou pronta lá no final. Mas quanto exatamente eu gastei para que essa cadeira ficasse pronta? É só a minha matéria-prima? Não. Durante esse processo, nós tivemos vários gastos. A depreciação da máquina, entre outros. Aqui, os custos fixos também. O gasto que eu tenho com o aluguel do prédio. Tudo isso são gastos que vão integrar o meu produto final. Nós estamos falando de quê? Preço de venda. Só com base nessa informação que eu consigo ter o meu preço de venda. Então, toda essa introdução para a gente entender a necessidade da criação da contabilidade de custos e por que entender exatamente o que está sendo gasto para que eu possa formar um preço de venda adequado e para que esse preço de venda ele atenda tanto a expectativa do mercado, que se também eu colocar um preço muito alto, o mercado não vai consumir, e que atenda à expectativa da empresa. Vocês viram o markup e aí tem o quê? Tem a sua margem de lucro, a empresa determina para fazer a formação desse preço. Tudo bem? Vamos parar um minuto agora para você dar uma olhadinha num vídeo para a gente entender um pouco mais sobre a necessidade de conhecer esses custos. Vamos lá. Custo é o coração de uma empresa. É extremamente necessário conhecer os custos para que a gente possa oferecer um produto de qualidade, com preço acessível ao cliente. Nós temos controle de todas as etapas do processo. Em cada etapa do processo, existem planilhas de controle feitas pelos próprios operadores que indicam para a gente, por exemplo, o rendimento, o tempo de batida de cada máquina. Isso tudo é jogado num sistema de controle que nós temos de informação e a gente consegue avaliar se tem alguma etapa do processo comprometida a nível de custo, sem considerar o controle de qualidade. Nós temos um outro controle muito rigoroso, que é na aquisição de matéria-prima quanto a custo, além de qualidade, onde nós conseguimos ter um estoque enxuto, produzindo somente de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade de venda ou do mercado. A gente teve, primeiro, muita dificuldade em compras de cálculo errado. Então, saía para fazer compra, o tecido vinha ou a menos ou a mais. Mas nunca era o exato, sempre dava um probleminha. Então, aí a gente procurou uma maneira, conseguindo. Depois era na parte de formação de preço. Eu que faço. Então, a gente comprava todo o tecido. Então, às vezes eu tinha dificuldade de colocar, eu colocava tudo que a peça me gastava e não colocava quanto tinha que colocar, quanto representava o meu custo fixo e quanto representava o meu custo variável. Então, eu me perdia nisso. Quanto mais controle você tem, quanto na hora de comprar, na hora de vender, na hora de estar produzindo, quanto mais controle você tem, melhor é, assim, para você estar tendo o seu retorno e para não ter a imobilização do dinheiro que fica parado em forma de estoque. Mesmo depois de recuperar o investimento inicial, o que leva algum tempo, muitos empreendedores, como a Júlia, quebram a cabeça atrás do lucro. E por que não pedir ajuda? Procura alguém que possa te ajudar, assim, leva todas as suas dúvidas
e mostra tudo para essa pessoa e tenta captar o máximo de informação que ela pode te trazer, que ela pode estar te dando. Porque dúvidas você vai ter sempre. Hoje as coisas caminham com mais tranquilidade. Mesmo assim, a empresária procura ajuda quando precisa e prova que aprendeu bem a lição. Não foi fácil, tem que ter bastante disciplina. E assim, depois que você pega a disciplina, depois que começa a ir andando, girando certinho, vai. Mas enquanto você não conseguir resolver, enquanto você não conseguir colocar da maneira certa, sempre fica dando um tropeço. Vai, tem alguma coisa errada, não deixa ir para frente. Então você tem que esclarecer tudo para poder ir direitinho. Além do gasto com funcionários, maquinário e produtos, foi preciso colocar no custo do serviço manutenção e desgaste dos equipamentos e treinamento da equipe. Para chegar a esta equação, a dona da empresa buscou ajuda. Através de treinamentos, nós procuramos uma consultoria, né, antes de iniciar o serviço, buscamos a legislação também, o sindicato na área de serviços, então foi uma coisa bem planejada. Os custos fixos são despesas como salários, encargos sociais trabalhistas, água, energia, telefone, aluguel e outras. É preciso bastante cuidado com os custos fixos, pois eles devem ser pagos com ou sem vendas. Os custos variáveis, como o próprio nome diz, variam de acordo com as vendas. Eles são comissões, impostos sobre vendas, fretes e outros, de acordo com cada tipo de negócio. Portanto, é preciso conhecê-los para o melhor planejamento de sua empresa. Muito bem. A informação a respeito uma pequena recapitulação das informações que estão relacionadas aos custos da empresa e também a necessidade de conhecer os custos para uma formação do preço de venda e para que a empresa ela tenha o que o próprio vídeo estava dizendo, sempre buscando o quê? Buscando o lucro da empresa. É claro que se a empresa ela tem boas vendas, ela consegue também se manter no mercado, mas outros fatores também são envolvidos nessas informações. Pode ser que ela tenha lucro em um mês, outro mês ela não tenha. E se essa gestão ela não for feita de uma forma adequada, muitas empresas, a gente percebe que em menos de um ano elas já estão fechando as portas, de acordo com informações do Sebrae, por exemplo. E outras não conseguem chegar a 5 anos. Muitas delas ainda não entendem a necessidade de controlar devidamente as informações de custos, por exemplo. Mas dentro dessas informações da contabilidade também, existe um outro dado que é muito relevante, é o que a gente vai tratar agora, que seria a margem de contribuição. Vamos lá para o quadro, a gente já dá para ter uma ideia do que vem a ser. Então, nós temos alguns conceitos aqui. Primeiro, segundo Martins, 2010, página 179, o conceito de margem de contribuição por unidade ou unitária representa. Então, vai falar aqui que é a diferença entre o preço de venda, que seria aquela nossa receita total, preço de venda, e o custo variável de cada produto e o valor que cada unidade efetivamente traz à empresa de sobra entre a sua receita, novamente, e o custo. Sempre lembrando que esse custo aqui, nós estamos falando sobre o custo variável, de fato, provocou o que lhe pode ser imputado sem erro. Então, é interessante que a gente, entendendo um pouco sobre os conceitos de margem de contribuição, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Então, a margem de contribuição, ela tem essa informação, a gente precisa saber qual é a receita total. E em muitos exercícios, a gente vai entender
é que ele vai apresentar somente como custos variáveis, mas também nós temos que entender que dentro desses valores também nós temos as despesas variáveis. Então é uma terminologia talvez um pouco nova, mas essa despesa variável é aquele gasto realmente que ele tem uma relação direta com o volume de produção. Mas em todos os exercícios serão identificados cada uma dessas informações, assim como dentro da empresa. O próprio gestor de custos, ele terá várias planilhas e dentro das planilhas ele vai fazer uma separação adequada desses dados. Professor, mas como vai funcionar? Então a gente tem que imaginar muito bem que quando a gente está falando sobre custos diretos e custos indiretos, custos fixos e custos variáveis, são planilhas de informações diferentes. Então eu posso imaginar que o custo fixo e também o custo variável, ele tem uma relação direta com o volume de produção. E também o custo direto e indireto, ele está ligado realmente à produção desse produto. É a atividade que está acontecendo dentro da empresa. Então eu posso ter uma planilha trabalhando só como custos fixos e variáveis. E a partir dessas informações é que a gente vai gerar realmente essa margem de contribuição que tem, ela guarda uma relação direta aí com a venda, que seria a nossa receita total. Vamos entender um pouco mais, vamos lá um pouco mais de conceito a respeito da margem de contribuição. Vai dizer aqui, ó, que ela vai ser a diferença entre a receita total, que seria as vendas da empresa, menos, então a gente vai fazer uma subtração dos seus custos e também as despesas, mas somente as custos e despesas variáveis. Também nós podemos dizer que ela é a parcela da receita total que ultrapassa o custo e as despesas variáveis e que contribuirá para cobrir as despesas fixas e também os custos fixos e ainda formar o lucro. Em outras palavras, essa margem de contribuição demonstra quanto cada produto contribui para o pagamento dos custos e despesas fixas, que são aqueles que independem do volume de produção. Então, olha, novamente aí nós temos vários dados a respeito do que vem a ser essa margem de contribuição. Percebam que as terminologias que foram aprendidas por vocês, a gente está colocando isso já dentro dos dados que são necessários para um cálculo adequado da margem de contribuição. Então, vai funcionar assim, eu vou ter a minha receita total, essa receita total eu vou subtrair da soma dos custos variáveis e também das despesas variáveis. O valor que sobra é aquele valor que vai ser utilizado para pagar o quê? Os custos e as despesas fixas. E, além disso, o que sobrar, a gente vai entender isso como lucro. Então, quando a gente vai falar sobre a margem de contribuição, a gente vai definir, vamos entender, já conceituamos, vamos entender como a gente faz o cálculo dessa margem de contribuição. Depois, qual é a relação da margem de contribuição com o lucro da empresa, envolvendo o que a gente aprendeu de custos fixos e custos variáveis, despesas fixas e também despesas variáveis. Tudo bem? Vamos continuar, a gente vai entrar num exercício para mostrar para vocês como isso vai funcionar. Vamos lá para o quadro novamente. Então, para fechar aqui, olha, qual é a fórmula que nós vamos utilizar para encontrar a nossa margem de contribuição? Vocês vão perceber que é um cálculo muito tranquilo e também muito fácil. Calculadora básica, aí a gente consegue resolver tudo isso. O valor da margem de contribuição ele é dado pela seguinte equação. Então, olha, MC, que é a minha margem de contribuição, ela vai ser igual a minha receita total proveniente das vendas menos, aí vou abrir um parênteses ali, para somar os custos variáveis e também as despesas variáveis. Assim que eu resolver essa equação aqui, eu tenho a minha margem de contribuição. Tudo bem até aqui? Bem fácil conseguir isso, apesar da extrema importância que a margem de contribuição ela tem para a empresa, a forma de calcular é muito tranquila. Depois nós vamos verificar que eu posso trabalhar tanto com a margem de contribuição total, todos os meus produtos, e depois se eu quero encontrar qual é a minha margem de contribuição unitária, eu faço uma divisão desse valor pela quantidade que foi produzida. Vamos fazer um exemplo? Vou lá novamente, eu já mostro para vocês, passo a passo, um exemplo de como calcular a margem de contribuição. Então vamos lá.
Para uma receita total no valor de R$1.000, com custos variáveis de 550 e despesas variáveis de 220, eu quero saber qual vai ser o valor da minha margem de contribuição. Olha lá que fácil. Vamos colocar aqui a nossa fórmula. Margem de contribuição é igual a receita total menos a soma dos custos e das despesas variáveis. Margem de contribuição nossa aqui a nossa receita total de venda R$1.000, menos custo variável, está aqui 550, mais despesas variáveis 220, margem de contribuição é igual a 1.000 menos a soma desses dois aqui, 770, chegamos à margem de contribuição no valor de R$230. Essa seria a nossa margem de contribuição total. Receita total, todas as nossas despesas variáveis no total e também todos os custos variáveis. A gente chega nessa informação. E como a gente faz para encontrar a nossa margem de contribuição unitária? Quer dizer, eu quero saber qual a participação de cada produto, qual a margem de contribuição que cada produto ele vai contribuir para que ele possa pagar os custos fixos e ainda o que sobrar a gente entender como o lucro da empresa. Vou fazer um cálculo de margem de contribuição unitária. Vou mostrar novamente. Também sempre passo a passo para vocês. Depois, é claro, a nossa informação ela começa a ficar um pouco mais detalhada, mas essa introdução é muito tranquila. A margem de contribuição unitária ela é conceituada como a participação monetária, ou seja, aquela contribuição de cada produto que foi vendido. Então, nossa margem de contribuição é R$230 e ele, vamos imaginar uma situação aqui, para encontrar a margem de contribuição unitária, nós vamos colocar a margem de contribuição dividido pela quantidade vendida. Então, foram vendidas aqui 1.000 unidades. Então, nós estamos partindo aqui de um exemplo. Vamos imaginar que foram vendidas 1.000 unidades aqui. Nós teremos os R$230, nós fazemos uma divisão por 1.000 e chegamos a um total de 0,23, que seria a margem de contribuição unitária. Tudo bem? Para a gente calcular essa informação, da margem de contribuição, bem tranquilo, né? O que a gente tem que saber é identificar dentro da empresa, enquanto gestor, o que realmente é entendido como um custo variável, o que vem a ser uma despesa variável. Por isso que não basta simplesmente a gente entender qual a terminologia, nós precisamos saber fazer a classificação adequada dessa informação. Enquanto gestor, eu posso receber uma informação dizendo que se trata de um custo variável. Mas eu preciso saber se esse gasto realmente, a qual setor ele está realmente ligado. Porque se eu pensar numa despesa variável, eu vou entender que esse gasto está acontecendo no setor administrativo. E se é um custo variável, nós vamos entender que esse gasto está acontecendo lá no setor de produção. Então, na tomada de decisão também, para fazer uma redução, vamos entender que a minha margem de contribuição, ela não está atingindo o que a empresa realmente quer. A margem de contribuição ela ainda é muito pequena. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma redução dos gastos que a empresa tem. E para saber exatamente onde essa minha ação ela vai ter que ser realmente, essa reação ela vai ter que acontecer, eu tenho que saber se vai ser lá no setor de produção ou se vai ser no setor de administração. Eu sabendo exatamente onde esse gasto está acontecendo, é lá que a minha ação corretiva ela vai acontecer. Vamos a mais um exemplo, vamos lá para o quadro detalhando para vocês sempre aqui. Vamos ver um outro exemplo. Considero que um produto X, um produto qualquer de uma empresa aqui, ele é vendido a R$ 22,50. Os custos variáveis envolvidos no seu processo de fabricação somam R$ 15,00. E as despesas variáveis, elas representam um valor de R$ 2,30. A pergunta é, qual seria então a margem de contribuição do produto X? Então, quanto realmente esse produto ele contribui através da margem de contribuição? Vou mostrar para vocês aqui passo a passo. A nossa fórmula, margem de contribuição, receita total menos a soma dos custos variáveis e também das despesas variáveis. Margem de contribuição é R$ 22,50, que ele está dizendo lá que é
o produto, o valor que o produto foi vendido, menos os R$15, que seriam os custos variáveis, e também R$ 2,30, que seriam as despesas variáveis. Vamos somar 22,50, somando 15 mais 2,30 dá 17,30, fazendo a minha subtração aqui, R$ 5,20 é o valor da margem de contribuição desse meu produto. Bem fácil, muito tranquilo para a empresa. É claro que a empresa ela vai trabalhar com uma quantidade maior, de repente a sua receita total aí, ela é muito grande, e também a empresa ela pode trabalhar com vários produtos. Então eu vou ter aquele produto, qual a receita total de vendas daquele produto, porque eu quero saber a margem de contribuição de cada produto, qual é a participação que ele tem com relação ao meu lucro final. E a empresa vai trabalhar com várias planilhas, demonstrando cada um dos valores. Isso quando eu vou ter que entender que a empresa trabalha com vários produtos. Se eu quiser saber a minha receita total, a participação de todos os produtos, eu tenho uma informação geral. Mas para a tomada de decisão, quanto mais minucioso essa minha informação ela chegar para o gestor, realmente fica muito mais tranquilo em tomar essa decisão. Será que é interessante para a empresa realmente ela continuar produzindo aquele produto que tem uma margem de contribuição muito pequena, uma participação muito pequena, e que o lucro também daquele produto ele não é satisfatório em comparação aos outros produtos que a empresa tem? Então ela vai trabalhar essa informação para saber se ela deixa de fabricar aquele produto e investe os gastos que eu tenho ali de matéria-prima, eu vou utilizar naquele produto que tem uma margem de contribuição mais interessante para a empresa, que é uma margem de contribuição maior. Um pouco mais de conceito lá para vocês. No quadro, nós temos aqui, olha, nós podemos concluir então, uma vez calculada essa margem de contribuição que nós vimos, a margem de contribuição unitária, simplesmente multiplicamos pela quantidade do produto vendido e somamos a margem de contribuição dos demais produtos, perfazendo então a margem de contribuição total. Então o que ele está querendo dizer aqui que nós teremos a margem de contribuição lá do nosso produto A, nós fizemos isso aqui, foram calculados esses valores, simplesmente nós vamos multiplicar pela quantidade que foi vendida e nós vamos somar a margem de contribuição dos demais produtos da empresa, lá com o produto B, o produto C, nós vamos somar tudo isso e teremos a margem de contribuição total. Por que a gente vai estar detalhando aqui cada um deles? Essa informação ela vai servir simplesmente para a tomada de decisão. Então, todos os dados que nós informamos para os gestores através da informação da contabilidade, seja o resumo de uma folha de pagamentos ou as informações dos gastos que ocorreram lá com impostos, os gastos que ocorreram com matéria-prima, todas as informações elas são colocadas para os gestores para que eles possam tomar decisões. E é claro também, um gestor capacitado e também um gestor muito inteligente, ele vai conversar com os setores que informaram esses dados. Que se tiver que tomar uma decisão, é necessário saber exatamente em qual departamento essa decisão tem que ser tomada, com qual produto realmente a empresa está tendo um lucro menor ou um lucro maior. Então, são dados que vão satisfazer as necessidades da gestão, da contabilidade, dos donos da empresa para essa tomada de decisão. Quais são os gastos realmente que a empresa tem com, vamos pensar num dado para a gestão. Lá, quais os gastos que a gente tem lá com a mão de obra. Mão de obra tanto lá no setor de produção como no setor administrativo. Essas informações elas servem para a tomada de decisão, para uma contratação ou então para a demissão de funcionários. Mas a gente está falando da gestão de preço para a venda. Fechando nossa informação a respeito da margem de contribuição, vamos lá novamente. Nós vamos ter aqui as vantagens de se conhecer a margem de contribuição. Então, são informações que são trazidas aqui pelo Sebrae. Então, olha, conhecer a margem de contribuição ajuda a empresa a decidir que mercadorias merecem um maior esforço de vendas e qual será o preço mínimo para promoções. Então, tem tudo a ver com
aquele nosso preço final, que é o nosso preço de venda. Será que realmente eu posso colocar esses produtos em promoção? Eu posso reduzir o meu preço de venda? Então, são as informações que é a contribuição que cada uma delas tem com o preço de venda. Isso é trazido através do cálculo da margem de contribuição. Também, ele vai auxiliar a administração da empresa a decidir pela manutenção ou não de determinados produtos. Ou seja, continuar produzindo ou não aquele determinado produto. E ele avalia as alternativas aqui de reduzir o preço e aumentar o volume de vendas. Isso aqui também tem uma relação, entre outros dados que podem ser adquiridos com base nas informações lá do nosso ponto de equilíbrio. Será que é interessante realmente a empresa continuar fabricando esse produto? Porque simplesmente, se a gente for pensar nas informações lá, eu verifico todos os gastos que eu tenho lá com produção, com despesa, vejo qual é a influência da inflação no meu preço de venda, coloco a minha margem de lucro e gero o meu preço final. Está muito fácil. Fazer a gestão simplesmente com esses dados fica muito tranquilo. Mas para a gente entender realmente a contribuição de cada produto que depois de fabricado, ele tem realmente com o nosso lucro final, somente verificando qual é a margem de contribuição. Vocês vão ver que tudo isso que a gente está vendo até agora vão ser dados que a gente vai utilizar lá para nosso cálculo do ponto de equilíbrio. A partir daí, para saber em qual momento de fabricação a empresa realmente começa a ter o seu lucro. Então, quando está falando no slide ali a respeito da promoção, em qual momento aquele produto realmente ele pode ser colocado no momento de promoção. Eu posso reduzir um pouco esse preço de venda, porque eu sei que eu tenho as garantias, porque eu fiz todos os cálculos, eu estou fazendo a gestão adequada dessas informações. Não simplesmente porque o meu concorrente trabalha com um produto igual ou um produto similar, ele baixou o preço, eu também vou baixar o meu preço. Outros dados precisam ser verificados. Se os gastos que eu tenho, se a minha despesa é igual à despesa do meu concorrente, para que eu possa realmente fazer a mesma coisa. Tudo bem? Agora nós temos mais uma informação, nós temos mais um vídeo para vocês. Vamos dar uma olhada e daqui a pouco nós voltamos. Neste vídeo Fabricando Resultados, irei falar sobre decisões de preços com base na margem de contribuição, que podem tornar a sua empresa muito mais competitiva. A margem de contribuição pode ser entendida como o quanto sobra das receitas para pagar os custos e despesas fixos e gerar o lucro, após deduzir todos os custos e despesas variáveis. Portanto, a margem de contribuição é igual a receita menos todos os custos e despesas variáveis. Supondo um produto com preço de R$100, que para vender esse produto a empresa tenha tido R$60 de custos e despesas variáveis. A margem de contribuição, nesse caso, é de R$40 e representa 40% do preço. Ou seja, o índice da margem de contribuição é de 0,40% ou 40%. Se você tem dúvidas sobre classificação de custos e despesas em fixos e variáveis, assista o vídeo sobre esse tema com a consultora Nayara. Mas, voltando à margem de contribuição, com esse conceito, eu posso até fazer uma venda com prejuízo. É isso mesmo, e eu não estou ficando louco. Vamos analisar um caso real de um dos nossos clientes da consultoria, uma indústria localizada no estado de São Paulo. Essa indústria possui 15% de custo fixo e deseja ter pelo menos 5% de lucro. Portanto, essa empresa precisa de 20% de margem de contribuição em suas vendas para atingir os seus objetivos. Fazendo uma análise em seus pedidos não aceitos por falta de margem, identificamos que eles totalizavam R$6 milhões por ano, com uma margem de aproximadamente 11%. No raciocínio da empresa, que por sinal é comum, 11% de margem de contribuição para cobrir um custo fixo de 15% irá resultar em um prejuízo de 4%. Agora, vamos olhar essas vendas por uma outra ótica. 11% de 6 milhões é igual a R$660 mil.
Esse valor não me interessa? Devo deixá-lo ir para o concorrente? Essa venda perdida representava a chance de um crescimento de 15% no faturamento. E os 660 mil de margem de contribuição, um incremento de 30% no lucro. Vamos perder essa oportunidade e todo esse dinheiro? Claro que antes dessa decisão, temos que fazer alguns questionamentos. Temos capacidade de produção ou de atender a esses pedidos? Podemos estragar o mercado ou já tem concorrente atendendo nessas condições? Atender a esses pedidos nos fará perder outros mais lucrativos? Temos capital de giro para suportar esse crescimento? E por último, meu custo fixo irá aumentar para atender essas vendas? Se as respostas forem favoráveis, e no caso dessa empresa eram, eu não perderia jamais a chance de aumentar a minha participação no mercado em 15% e o meu lucro em 30%. E foi isso que a empresa fez. Não pagamos as nossas contas com percentual. Portanto, abrir mão da margem líquida para alcançar maiores resultados está valendo. Num próximo vídeo falaremos de outras análises e decisões estratégicas que dá para fazer com a margem de contribuição. Decidir se devemos continuar vendendo um produto ou um serviço, analisar o desempenho da área comercial e mesmo projetar metas são alguns exemplos. Se você gostou desse vídeo, curta e inscreva-se no nosso canal. E se ele pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Fabricando resultados, dicas para uma gestão de sucesso. Muito bem, vai ficar muito claro a informação de que simplesmente entender a margem de contribuição é uma fórmula muito fácil, né, para fazer esse cálculo, mas ela reflete numa responsabilidade muito grande da empresa, que está muito relacionada à tomada de decisão com base nos cálculos que foram verificados. Se são em percentuais, se ela tem uma relação com a produção do produto, como esse mercado vê esse meu produto, para que eu possa realmente montar um preço para atender a expectativa dos donos da empresa. Então, tudo isso ele pode ser verificado com uma boa gestão desses custos, com os olhos voltados para essa margem de contribuição. Tudo bem? Agora nós temos um momento de reflexão. Vamos dar uma olhada no quadro que está pedindo aqui. Então, vou pedir para vocês citarem aqui 2 motivos que justifiquem a importância de conhecer a margem de contribuições aqui para os produtos. Então, o que você pode entender é dentro da empresa onde você trabalha, depende de situações que você conhece, ou até com base no que vocês viram na aula e também com o que vocês viram no vídeo. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual a importância realmente de conhecer essa margem de contribuição para o sucesso da empresa? Daqui a pouco nós voltamos aí com as suas informações. Até já. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great! Oh my God, this is great!" Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait.
met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. Muito bem, nós estamos de volta. A gente viu bastante sobre a margem de contribuição e também a contribuição que ela tem aí com o pagamento aí dos custos fixos e como ela vai gerar aquele lucro da empresa. Vamos lá, temos a participação dos alunos aqui, se devemos reduzir o preço ou diminuir o volume de vendas. Muito bem, essa informação da margem de contribuição também ela vai trazer um dado para essa informação e essa atitude. O pessoal aqui tem a aluna Denise dizendo que para poder determinar o valor final do produto. Muito bem, isso aí vai ser uma das informações necessárias para a determinação do produto final. Valor, as vendas, aumento da produção, muito bem, auxilia aqui na tomada de decisão e na gestão adequada das informações, muito bem, obtenção de lucros ou prejuízos, para calcular o lucro e aumentar as vendas, muito bem, excelente participação. Ela indica se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Serve também para analisar os custos e despesas dos produtos, onde se pode aumentar ou diminuir o preço de venda, no caso. Temos mais uma participação aqui, saber quanto o produto contribuirá para o pagamento dos custos fixos da empresa e determinar o preço de venda, verificar se o produto está gerando lucro ou prejuízo. Então, todas essas informações que nós temos lá dessa margem de contribuição, de todos os dados que essa empresa traz, até quando a gente vê a verificação do nosso rateio, para a gente fazer a determinação e a escolha do produto que vai continuar sendo fabricado ou não, isso são todas informações que são utilizadas para a tomada de decisão. Então, a gente está falando da gestão desses custos, que são necessários aí para que a empresa ela tenha sucesso. Nós temos uma participação aqui de um aluno que está com uma dúvida. Professor, dê um exemplo aí de como utilizar essa margem de contribuição. Então, essa resposta acho que fica muito clara na participação dos alunos agora, né? Acho que a pergunta foi feita um pouco antes. É isso, é pegar essa informação da margem de contribuição para saber a importância e também a participação dela nos lucros da empresa. Para saber se aquele produto ele tem uma margem de contribuição que é interessante para a empresa ou não. Se eu tiver que entrar em descontinuidade, eu escolho qual produto tem uma margem de contribuição que não é interessante para a empresa. Temos uma pergunta aqui, a gente está tentando colocar todas as participações dos alunos. No momento de pergunta, nós temos aqui o Leandro dizendo o seguinte, ó. Mas também pode existir a comissão como um custo variável, da qual a empresa pode decidir em pagar essa comissão sobre a mão de obra direta, estabelecendo para as linhas de produção aqui uma quantidade acima do planejado, sendo que para essa produção excedente fixa a comissão e a mão de obra direta do produto. Então vamos lá, vamos separar um pouco as informações, porque tem muitos dados que muitos autores às vezes não fazem a separação do que a gestão faz na empresa. Para muitas empresas não se consegue entender o que vem a ser custo e o que vem a ser despesa. Por isso que a gente começa as aulas, quando está falando sobre a contabilidade de custos industriais, quando a gente entra em gestão, a gente faz essa diferenciação, o que vem a ser custo e o que vem a ser despesa. O custo ele está relacionado lá àqueles gastos que a gente tem na produção, a despesa que está acontecendo lá na produção. Quando a gente fala em gastos com vendas, para uma empresa que faz essa diferenciação, ela vai entender que o gasto com as vendas, as comissões, seria uma despesa. Para a empresa que vai fazer um cálculo geral para entender que tudo é custo, então aquele custo, aquele gasto que a gente tem lá com as comissões, ele vai entender como um custo também. Então isso tem que ficar muito claro, até quando
existem os enunciados para as questões, é interessante que o professor ele se atente a esse dado, em saber que a empresa ela faz essa diferenciação ou não. Quando a gente está falando essa produção que é aumentada, lá vamos pensar naquele funcionário, de acordo com o exemplo que a gente está colocando aqui, lá no setor de produção. Ele recebe comissão pela quantidade vendida. Então, quer dizer, quanto mais ele produz, mais ele recebe. Isso não é muito comum na produção, a não ser que a gente esteja falando de um franchise, alguma coisa assim, uma costureira que trabalha, até uma quantidade de roupas que ela faz, ela recebe um valor. Acima desse valor, ela recebe uma comissão. Então, essa pessoa, ela está trabalhando lá no setor de produção. O gasto que ela tem, esse valor que excede essa comissão de produção, fica muito claro, né? Setor de produção nós vamos entender como um custo. Quando esse valor é pago para o vendedor, que ele vai pegar esse produto e vai vender, então aqui vendas está relacionado ao setor administrativo, então nós vamos entender como uma despesa. Então, para ficar bem claro essa diferenciação que não acontecem em todas as empresas. E fica até difícil, de repente, para o professor estabelecer uma regra geral. Então, tem que ficar muito claro isso. Você, enquanto profissional, trabalhando dentro de determinadas empresas, é interessante que você conheça qual vai ser a política de controle desses gastos. Se generaliza ou se não. Tudo bem? Estão me perguntando aqui qual a diferença de lucro e margem de contribuição. Excelente pergunta, mas para responder essa informação, nós vamos fazer um exercício agora e depois nós vamos identificar qual a participação da margem de contribuição no lucro da empresa. Aí vai ficar muito claro para vocês, então a gente vai aguardar um pouquinho para responder essa pergunta. Mas já para não deixar passar em branco, a margem de contribuição tem tudo a ver com o lucro. Aí nós vamos entender a participação do que é variável e do que é fixo e o que vai gerar o lucro. Vamos fazer um exercício agora, vamos colocar em prática os nossos conhecimentos? Então vamos lá para o quadro. Atividade número 1. Vamos lá. Uma indústria ela produz 3 modelos de guitarras. Guitarra A, B e C. Seguem as informações relativas aos preços de vendas, despesas e custos variáveis de cada produto. Então, sabemos que a empresa ela produziu e vendeu 500 unidades de cada produto. Então, aqui já é uma informação que é interessante para a gente. 500 unidades foram vendidas, auferindo o preço de uma receita de R$25 mil para o produto A, R$60 mil para o produto B, R$23 mil aqui para o produto C. Interessante as informações, mas ainda tem mais um dado aqui, vamos dar uma olhada. Sabemos que as despesas variáveis, elas representam 13.750 para o produto B, 22 mil para o C e 5.500, respectivamente, para os nossos produtos aqui. Então, sabemos que as despesas variáveis são de 3.750, 220 mil e 5.500. Respectivamente, então a gente vai entender que esse valor aqui para o produto A, para o produto B e esse aqui para o produto C. Nós estamos falando dos custos variáveis. Tudo bem? Então, de repente, ali só para a gente fazer essa identificação aqui, que esses 13.500 aqui é equivalente ao nosso produto A. Acho que no seu impresso aí você consegue verificar essa informação. Esses são os custos variáveis. E também temos aqui o produto A, ele vai ter um valor de 2.450, B 18.612 e o C 7.325. Diante dos dados acima, qual a margem de contribuição para cada um dos produtos? O produto A, produto B e produto C. Então, ele trouxe a informação lá da quantidade vendida e depois as despesas variáveis aqui e depois os custos variáveis. São 3 produtos. Nós queremos encontrar a margem de contribuição, então tem aqui uma tabela para vocês preencherem as informações. Então, eu quero que você identifique aqui qual é o nosso preço de venda, despesas variáveis, custos variáveis. Aqui, o total da venda, você vai repetir, encontrar os custos variáveis e depois determinar qual é a margem de contribuição de cada um dos produtos, produto A, B e C.
E depois a gente pode até fazer algumas perguntas ali, o que é interessante para a empresa, continuar fabricando um produto ou outro, e a gestão vai trabalhar os dados que vocês vão levantar. Daqui a pouco nós voltamos com as informações que vocês levantaram. Até já. Muito bem, nós temos vários polos participando. Quero agradecer aí todos os alunos empenhados e os tutores de sala enviando todos os valores encontrados. Nós tivemos algumas distorções nos valores, mas a maioria está colocando aqui o valor de 8.755, produto A, produto B, 19.388 e o produto C, 10.175.
Outros alunos foram além da informação, colocaram até os percentuais de participação da margem de contribuição. Parabéns aí pela participação de vocês. Vamos dar uma olhada no quadro para a gente tirar a dúvida? Vamos lá. Então, olha, o quadro já pronto aqui para você verificar. Então, nós temos aqui o preço de venda, 25 mil, que a gente repete esse 25 mil aqui. 60 mil produto B, a gente repete, e o produto C, 23 mil. A nossa formulazinha aqui, a margem de contribuição, receita total menos a soma dos custos e despesas variáveis. Se a gente somar aqui, olha, custos e despesas variáveis do produto A, teremos 16.245. Somando o produto B, 40.612, somando o produto C, 12.825. Nós estamos somando somente custos fixos e variáveis. Aí nós fazemos o quê? Uma subtração desses valores. Subtraindo 8.755 produto A, 19.388, 10.175 para o produto C. Parabéns aí pela participação de vocês na resolução. E agora nós vamos para mais um momento de reflexão. Então é a nossa participação, vocês junto com o professor aqui, para a gente deixar a nossa aula bem bacana. Vamos dar uma olhada ali o que está pedindo, para você pensar um pouquinho e falar, professor, ó, você tiraria um produto do mercado sem saber a margem que ele proporciona? Você iniciaria uma nova produção sem saber se o produto é rentável? Então, olha, você como gestor, é claro que a sua resposta a gente já tem uma ideia, mas vamos lá, você pode dizer que sim ou não e também dar a sua justificativa, a sua opinião, e a gente quer ouvir. É um minutinho, a gente já volta. No combination of words I can put on the back of a postcard. No song that I can sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. And love is the answer, at least for most of the questions to my heart. Like, why we're here and where do we go, and how come it's so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Muito bem, é claro que a resposta dos nossos alunos, atentos à nossa aula aí, simplesmente é que não, eu não vou deixar de tomar uma decisão, isso é gestão, né, de deixar de fabricar ou começar a produzir um produto se eu não tenho realmente a informação sobre a participação dele dentro aí dos nossos dados. A pergunta do nosso aluno era qual é a relação da margem de contribuição, ou então a diferença entre margem de contribuição e lucro. É agora que a gente vai conseguir fazer isso para vocês, mostrar o passo a passo como funciona. Vamos lá para o quadro. Lucro e a rentabilidade do produto. Então, nós vamos à seguinte informação. Olha, agora já compreendemos aqui o significado do cálculo da margem de contribuição. Ficou muito claro, a gente viu a fórmula bem tranquilo. E a sua importância também na utilização do processo de tomada de decisão aqui pelos gestores. Vamos agora adentrar a uma área muito desejada pelos empresários, o lucro. É claro que isso aí é um desejo dos empresários, mas também é um objetivo do gestor, porque se a empresa tiver lucro, ele continua tendo emprego. Então vamos lá, o que é interessante a gente saber sobre esses dados? Vamos lá, olha, uma vez calculada a margem de contribuição total, são deduzidos aqui os custos e também as despesas fixas incorridas no processo, resultando então no lucro da empresa. Dessa forma nós vamos ter o seguinte dado. Então, olha, a margem de contribuição você já tem, fazendo aqueles nossos cálculos, porque até o momento a gente só verificou os custos fixos e também os custos variáveis. A partir de então, nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos deduzir as despesas fixas e também os custos fixos, caso a empresa também faça essa verificação, resultando o quê? O lucro da empresa. Dessa forma, nós teremos a seguinte informação. O que é o lucro? Aí, para tirar sua dúvida, seria a margem de contribuição total
menos custos fixos e despesas fixas. Só para a gente fechar o nosso raciocínio aqui, o que seria o lucro da empresa? O lucro é o que a gente realmente consegue, a nossa receita total, a receita de venda, e nós tiramos tudo que é gasto, tudo que é despesa, tudo que é despesa fixa variável, o que é custo fixo e o que é custo variável. Quando eu tirei todos esses meus gastos, tanto os fixos quanto os variáveis, o que sobra para a empresa é o lucro. Só que a informação que nós temos sobre a participação desse meu produto lá no preço de venda através da nossa margem de contribuição, ela tem uma relação muito grande com a quantidade que é comprado de matéria-prima, quanto que é pago para o funcionário ele produzir esse produto, quanto eu gasto de energia elétrica, quanto eu gasto de depreciação, todos os valores que estão relacionados ao meu produto. Quando nós separamos as informações do que vem a ser o custo fixo e também o que vem a ser o custo variável para encontrar aí a nossa despesa fixa e despesa variável, você vê que a gente está trabalhando com terminologias que são muito próximas, mas são gastos que esse gestor ele vai trabalhar com detalhes. É com base em detalhes realmente que ele toma uma decisão mais adequada. Simplesmente saber qual é o lucro da empresa, tem como ele saber qual é a margem de contribuição, qual é a contribuição de cada um dos produtos? Não dá, ele só tem um lucro final. Então, para isso, a gente faz o quê? A gente faz um retrocesso dessas informações, detalha um pouco mais e toma decisões com base nesses dados. Então, a gente aprendeu que a margem de contribuição, vou pegar minha receita total, vou subtrair das despesas variáveis e também dos custos variáveis. Tudo bem, tem margem de contribuição. A partir daí, o que é o lucro? É pegar minha margem de contribuição menos os custos fixos e as despesas fixas. O que sobra desse valor, nós entendemos como lucro, respondendo a pergunta aí do nosso aluno. Agora, a nossa atividade final. Vocês vão ter que envolver todos os cálculos necessários. Nós vamos falar sobre margem de contribuição e também vamos falar sobre o lucro. Vamos ver como é que vai funcionar isso? Vamos lá para o quadro para vocês começarem a entender essa nossa última atividade. Bastante dados. Olha, a indústria de guitarras aqui, ela produz 20 mil unidades de um produto X, que seria uma unidade aqui de um tipo de guitarra. O preço de venda foi de R$ 45,00 a unidade e apresentou os seguintes custos. Nós temos custos fixos totais de 235 mil, está bem tranquilo, a gente está trabalhando somente com um produto, então não vai ter muita dificuldade não. Custos fixos totais 235 mil, custos variáveis 239.240, despesas variáveis 73.178 e despesas fixas um total de 84.817. Olha a pergunta, qual é o lucro da empresa? Então é claro que esse cálculo é um cálculo bem tranquilo para vocês, não vai ter muita dificuldade. E eu vou aguardar só um minutinho aqui, você tem que encontrar a margem de contribuição e depois fazer o cálculo do lucro. É bem rápido para você fazer esse cálculo, daqui a pouquinho nós voltamos com a resolução dessa atividade e depois a gente dá continuidade à nossa aula. Vamos lá.
was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you Muito bem, meu querido aluno, estamos de volta. O pessoal está em dúvida aqui se a nossa aula ela é ao vivo, é gravada. Nossa aula é ao vivo, temos aqui a informação de vários polos, tá? Está colocando o valor de 267.745. 022, deixa eu ver aqui, olha, pessoal de Minas Gerais, tem também participando com a gente, pessoal do Pará, tem pessoal de Minas Gerais de novo, pessoal de Serrinha, tem muita gente, pessoal da Bahia, todo mundo participando aí, pessoal colocando percentual aqui, deixa eu ver, Serrinha, BAMC, colocando 587.562, 65% de lucro, depois 267.745 com 30%. Então o pessoal está bem empenhado, está colocando informações adicionais. Vamos dar uma olhada no quadro se tem tudo a ver com o nosso resultado? Então o primeiro fica muito fácil para encontrar a nossa margem de contribuição. Receita total menos a soma dos custos fixos, custos variáveis e despesas variáveis. A nossa, foram fabricados 20 mil vezes 45, nós temos 900 mil reais. Despesas, custos fixos e custos variáveis e despesas variáveis, total 312.438. Quanto é que é a minha margem de contribuição? 587.562. Está tranquilo. Mas aí, eu quero saber também qual é o valor do meu lucro. Eu vou pegar esses 587,62, vou somar os custos fixos e as despesas fixas e vou chegar num total de 319.817. E aí eu faço a subtração, fecho com 267.745, muito tranquila a nossa atividade. Todo mundo chegando no valor, e aí para fechar agora, essa última atividade que a gente vai colocar para vocês, vamos ver o que está pedindo, vamos lá para o quadro, a gente fecha a informação, determinada empresa que é uma papelaria, comercializa mensalmente 8 mil lápis e tem 10 mil canetas. Os valores pagos aos fornecedores de mercadoria são 90 centavos por lápis e 1,20 por caneta. Cada lápis é vendido pelo preço de R$2 e cada caneta é vendida a R$3. Qual a pergunta? Qual a margem de contribuição total e unitária dessas duas mercadorias? Então, cálculo tranquilão para vocês também. Encontre a margem de contribuição, dividam pela quantidade que foi fabricada, chegamos à nossa margem de contribuição unitária. Vamos parar mais um minutinho para que você possa fazer esse cálculo, vão dar um tempo para vocês. Daqui a pouquinho nós voltamos com as considerações finais da nossa teleaula de hoje. Até já. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon I got you, I got everything, I've got you, I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. We went walking through the hills trying to pretend that we both know. Maybe if we save her, we could build a little home. But then the hailstorm came and yelled, you need to let go, you got no control. No. Vamos lá, nossa parte final da teleaula, para encontrar o valor da caneta, o pessoal colocando 18 mil, 8.800 lápis, caneta 18 mil, aí depois 1,80 e também 1,10. Vamos ver se está certo esse cálculo? Vamos lá para o quadro, já mostro para vocês aqui.
O lápis, 8 mil vezes 0,90, 7.200. 10 mil vezes 1,20 vai dar 12 mil. Venda total, 8 mil vezes R$2, 16 mil. E caneta, 10 mil vezes 3, chegamos ao total de 3 mil. E a gente mostra para vocês também como vai funcionar a margem de contribuição total. Receita total dos lápis, então a margem de contribuição do lápis é 8.800 e a margem de contribuição das canetas é igual a 18 mil. E aí vai ficar bem fácil, só para fazer o nosso cálculo aqui, dividido pela quantidade vendida. 8.800 dividido por 8 mil, ao total, 1,10. E depois as canetas, 18 mil, dividido pela quantidade vendida lá, que 10 mil, chegando ao total de 1,80. Parabéns a todo mundo que participou, olha, tem bastante gente participando, abraço para todo mundo aí, o pessoal de Ji-Paraná falando, professor, nós participamos aqui, os alunos estão todo mundo ativo, o pessoal de Esperantina também, está todo mundo fazendo exercício aqui, bacana, obrigado pela participação de vocês. Nossa aula foi para falar de margem de contribuição, de lucro e também essa evolução do custo. Um grande abraço para vocês. Na próxima semana estamos de volta para continuar falando sobre a gestão do custos. Até lá.